Amém. Obrigado, Jesus. Cumprimenta aí uma pessoa que está do teu lado, dá-lhe um abraço e depois podemos tomar os nossos lugares. Amém. Amém. Obrigado, Basil. Amém, igreja. Hoje é um dia especial e hoje vai acontecer alguma coisa especial neste lugar. Ontem à noite eu não conseguia dormir e isso não é normal. Normalmente eu durmo bem. As únicas vezes em que eu acordo é quando os meus filhos choram. Então eu acordo várias vezes durante a noite porque tenho vários filhos e eles ainda choram. Mas ontem eles já estavam a dormir há algum tempo e eu não conseguia dormir. E hoje de manhã nós chegamos aqui e pela primeira vez em quase 2 anos de igreja, nós não temos multimédia. Ao longo desta semana toda, eu estava a orar pela celebração de hoje, eu tiro sempre alguns minutos durante o dia para orar pelos cultos que nós vamos ter. E a passagem que vinha sempre quando eu estava a orar em relação ao culto é quando Jesus pergunta aos discípulos: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta-se e ele diz: tu és o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Só que passado poucos versículos à frente, Jesus começa a predizer a morte que ele vai ter. E vocês lembram-se, Pedro vai fazer o quê? Vai começar a repreendê-lo. E o que é que Jesus diz a Pedro, que disse há momentos atrás que ele é o Filho de Deus? Sai da minha frente, Satanás. Mas quando nós chegámos aqui, eu estava a falar ali um bocadinho com o João. E ele estava a relembrar e a trazer o facto de que Satanás é o primeiro interessado a querer estar aqui e arrebentar com as nossas vidas. E nós começamos a ligar os pontos. Por que eu não conseguia dormir ontem? Por que a passagem que veio ao longo desta semana foi essa? Por que tantas vezes eu falo com o João, mas foi hoje que o João trouxe isso? Por que hoje nós não temos multimédia e a gente começa a ligar os pontos? Porque há uma opressão demoníaca em várias pessoas que estão aqui. E em 2 anos de igreja vocês nunca me ouviram a dizer alguma coisa tão real, tão direta como aquela que eu estou a dizer, porque é real, o mundo espiritual é real. Está aí alguém? E há pessoas que estão aqui hoje que precisam de ser libertas de várias coisas. E eu não sei que coisas é que são. Eu só estou a ligar os pontos porque durante todo este tempo de louvor eu só estava a orar: Deus, faz aquilo que tu queres fazer. Porque o culto é teu, o culto não é nosso. A gente tem uma liturgia, mas é Deus que manda, é Deus que decide aquilo que Ele quer fazer. E alguns de nós que estamos aqui escutem quando Jesus diz, não é um endemoniado que Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer a Pedro: sai da minha frente, Satanás. É para um discípulo que largou tudo para o seguir que ele está a dizer aquilo. Os filhos de Deus, eles não podem ser possuídos por Satanás, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Mas eles podem ser oprimidos. E eu não sei se há coisas nas vidas de alguns daqueles que estão aqui, brechas que precisam de ser fechadas, coisas que precisam de ser libertas, coisas que precisam de ser saradas. Uma coisa eu tenho a certeza absoluta, como estou a olhar para vocês neste momento: algumas pessoas vieram aqui hoje para ser libertas de alguma coisa que as tem prendido. Eu vou começar a pregar esta palavra e no final nós vamos ter um momento de oração e nós vamos orar especificamente por isso. Para que a libertação que só Jesus Cristo com o seu sangue pode dar seja concedida a todos aqueles que estão aqui, que já entregaram a sua vida a Cristo, mas têm sido oprimidos e a sua vida tem sido uma vida de escravidão, apesar de já saberem que têm uma vida livre em Cristo. Alguém já passou por isso? Eu sei que eu sou livre em Cristo, mas há coisas na minha vida que me têm oprimido e eu cheguei a este culto hoje aqui de manhã de rastos porque eu não sei como é que eu me vou levantar amanhã. Por alguma circunstância familiar, alguma circunstância pessoal, profissional, física, mental, espiritual. Deus pode todas as coisas, igreja. Amém.
Eu gostava que tu abrisses comigo a tua Bíblia em Hebreus no capítulo 5 e a passagem principal que nós vamos estar a ler hoje é do versículo 12 até ao versículo 14. E deixem-me só dar um breve contexto e antes disso dar-vos um exemplo. Vocês já passaram por algum amigo vosso que vocês já não viam há muitos anos e essa pessoa estava realmente diferente? Estou a falar fisicamente. Isso pode ter acontecido pessoalmente ou pode ter acontecido nas redes sociais. A mim aconteceu-me nas redes sociais. Eu vi um amigo meu que eu já não via há muitos anos, eu nem sabia que seguia aquela pessoa. E quando vi, ele, neste caso, que era um amigo meu, ele estava fisicamente completamente diferente e estava bombadão. Estava assim, bombadão mesmo. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer: estás diferente, estás mesmo diferente. O que é que tu fizeste? O que é que te aconteceu? Como é que tu estás? E foi engraçado. Vocês acham que ele me disse: André, eu ontem fui ao ginásio 10 horas e fiquei assim. Acham que foi isso que ele disse? Não. Ele disse: André, eu comecei há alguns meses. E escutem uma coisa. Olha o que é que ele disse. Eu comecei há alguns meses e eu agora tenho um plano. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: eu tenho um plano. Oh, ele tem um plano. Ele diz assim: André, este plano inclui alimentação e nutrição, suplementação, descanso e mais uma série de outras coisas com nomes esquisitos que eu não sei dizer. Mas a ideia-chave é que ele tinha um plano para evoluir fisicamente, fortificar os seus músculos e estar uma pessoa diferente. Agora escuta uma coisa. Sabes o que é que ele disse também quando a gente estava a trocar umas mensagens? Ele disse assim: eu sinto-me realmente bem. E eu lembrei-me do iceberg que a gente viu. Que é, não só eu pareço realmente forte, tanto tu mandaste a mensagem a dizer: uau, tu estás mesmo diferente, como eu realmente sinto-me melhor do que alguma vez eu já me senti fisicamente na minha vida. E eu pensei, que metáfora e que exemplo espetacular para nós aplicarmos à nossa vida espiritual. Se ele tem um plano físico para alcançar os seus objetivos físicos, dentro da nossa caminhada espiritual, igreja, qual é que é o nosso plano? É porque eu presumo que o plano que ele tem vai dizer: tem perna, tem peito, tem braço, tem ombro, tem uma série de coisas que ele vai ao ginásio e ele sabe exatamente quais é que são os músculos que ele tem que treinar, que dia que é correspondente a cada coisa. E eu pensei, era bom que todos os cristãos tivessem um plano de crescimento espiritual. Alguém concorda comigo? Era bom a gente ter um plano. Que é, se eu passasse este microfone a cada um e dissesse assim: para a tua vida espiritual, qual é que é o teu plano? E alguns diriam: olha, o meu plano é ir à igreja ao domingo. O meu plano é fazer o devocional. O meu plano é fazer uma oração de manhã e à noite. Cada um se calhar tem um plano, mas eu gostava que hoje, a partir da palavra de Deus, nós elaborássemos um plano, segundo o que a palavra de Deus está a dizer, para nós termos um plano de crescimento espiritual na nossa vida. Pode ser? Para quê? Para nós, quando olharmos para a nossa vida, nós percebermos que nós estamos a ter duas coisas: saúde e longevidade. Alguém quer estar saudável espiritualmente? Eu quero crescer espiritualmente. Tenho a certeza que todos aqui que estão aqui querem crescer espiritualmente. Mas espera aí, se eu não tiver o plano certo, se calhar eu não vou crescer da maneira correta. E deixem-me dizer, há muitos cristãos que vivem frustrados exatamente por causa disso, porque eles nunca tiveram diz mais alto, nunca tiveram Então bora fazer um plano, não a partir das nossas percepções, não a partir daquilo que a gente gosta mais ou gosta menos, porque há aquele pessoal que vai ao ginásio e só gosta de fazer braço. Está aí alguém? Só que depois, eu não sei se vocês já repararam, mas o corpo fica meio desproporcional. Eu não sou nenhum mestre em relação a essas coisas, mas eu já vi isso. Eu já vi o pessoal que vai ao ginásio bombadão no peito, mas depois a perna é tipo palito, Monteiro, estás a ver? Eu vejo assim, eu não percebo muita coisa de ginásio, mas eu olho para este corpo e há alguma coisa que parece estar desproporcional. E eu pergunto, igreja, hoje, será que alguns de nós estamos desproporcionais no nosso crescimento espiritual? Porque há coisas dentro do nosso crescimento espiritual, dentro da nossa jornada, que nós nos habituamos. Então há disciplinas, há exercícios que a gente gosta mais e menos. Alguns gostam mais do exercício da oração.
Outros gostam mais do exercício da leitura da palavra de Deus, mas outros dizem, para mim é difícil ler, eu não consigo ler, então para mim é mais fácil ouvir, por exemplo. Outros dizem, não, a minha disciplina preferida é a comunidade. Santinho. Assim. Então, todas essas disciplinas, escutem, todas essas disciplinas que nós vamos ver, elas são 7. E se elas não tiverem e não caminharem interdependentes, inevitavelmente, nós vamos crescer desproporcionais. E eu hoje quero, a partir da palavra de Deus, de uma forma simplificada, trazer alguma razão e dizer assim, porque é que nós não estamos a crescer saudáveis? Está aí alguém? Saudáveis e com longevidade, porque há vários tipos de cristão. Há aquele cristão que não cresce em saúde, ele não está cada vez mais saudável e ele não tem longevidade. E a esse eu apelidei o seco. Sabem aquele cristão que é seco? E não é seco de estar rijo, é seco de já secou. Já não flui nada ali. Como quando Jesus olha para aquela figueira e a figueira depois o que é que lhe aconteceu? Secou, ficou sem vida. E alguns de nós estamos na nossa caminhada, mas ela não aparenta ter longevidade, nem aparenta ter saúde. Porém, alguns de nós, e se calhar tu já conheceste algum cristão assim, nós temos saúde durante algum tempo, só que essa saúde não traz longevidade. E esses normalmente são os cristãos excitados. Porque eles viveram com saúde durante um mês, durante um ano, só que essa saúde não se refletiu nem foi consistente o suficiente para ter longevidade. Está aí alguém? Por outro lado, há alguns que têm longevidade. Vocês conhecem aqueles irmãos que já estão à igreja há uma ceia, já me converti há 40 anos, eu estou há 40 anos na igreja. Aquele pessoal que já é... Só que tem longevidade, só que não tem saúde. E aí nós tornamos, escuta, a igreja superficiais. Porque a gente está a fazer a nossa vida de igreja, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa, só que parece que o tempo parou. Ou por outra, o tempo continuou, mas eu é que parei. Alguém já conheceu alguém assim? Em que nós nos tornamos superficiais na fé. Porque há longevidade na caminhada, mas não há acompanhamento de saúde nele. Agora, se nós conseguirmos juntar essas duas coisas, saúde e longevidade, sabe o que é que a palavra de Deus diz que nós nos tornamos? Maduros. Está aí alguém? Deixem-me só dizer isto. A experiência não traz maturidade. Estamos todos aí? Porque há pessoas que já passaram muitas experiências, só que não aprenderam nada com elas, então elas não são maduras. Está aí alguém? A experiência não produz maturidade. A experiência aprendida produz maturidade. Então há pessoas que passaram por algumas coisas na vida e que aprenderam muito com elas. E há pessoas que estão fartas de passar por imensas coisas na vida, mas nunca aprenderam nada. Então a experiência que elas tiveram nunca fez com que elas tivessem tornado maduras. Isto está a fazer sentido para alguém? Porque o versículo que nós vamos estar a ler é quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14, ele vai estar a fazer uma exortação, sabem o quê? Ao progresso na fé. À maturidade. Ei, vocês precisam de crescer em saúde e em longevidade. E ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Olha só o tempo que já passou algum tempo. E tendo em conta o tempo que já passou, o escritor está a dizer, vocês já deviam ser mestres. Porém, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Estão a precisar de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem, olha a palavra que está lá, a experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, eu amo esta parte, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, pelo exercício constante, pela prática. O que é que produz maturidade na vida cristã? Diz alto, Raquel. Diz alto o que tu disseste. Raquel, diz alto o que tu disseste. O exercício constante da nossa fé. A palavra de Deus é clara. Ei, quanto mais tu praticares, quanto mais tu exercitares a tua fé,
mais maduro tu vais ficar. E eu gostava que nós saíssemos daqui hoje com a plena consciência de que Deus nos está a chamar. Nós precisamos de exercitar a nossa fé se nós quisermos ser maduros. Então, que hábitos é que a palavra de Deus, nós vamos começar a elaborar agora o nosso plano, que hábitos de Jesus, o que é que a palavra de Deus nos diz para nós começarmos a fazer o nosso plano de crescimento espiritual que tenha duas coisas, saúde e longevidade. E o primeiro deles é a Bíblia. Está aí alguém, igreja? O primeiro deles, a primeira disciplina, a primeira base é a palavra de Deus. Estas são as palavras de Jesus em João no capítulo 8, versículo 31, 32. Se vocês permanecerem na minha palavra. Eu espero que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa que eu te quero dizer em relação à Bíblia, permanece na palavra de Deus. Sabem porque é que alguns de nós não crescemos espiritualmente? Tenham sempre a analogia, a comparação, a metáfora com o exercício físico, com o ginásio, com o exemplo que eu acabei de dar. É exatamente a mesma coisa. Alguns de nós não crescemos espiritualmente porque nós não permanecemos na palavra de Deus e Jesus está a ser claro em relação a isso. Se vocês não permanecerem na minha palavra, ou pela positiva, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Dizem em voz alta, eu preciso de permanecer na palavra. A gente precisa permanecer na palavra. É o que Jesus está a dizer. Vocês precisam de... Não é vir aqui de vez em quando. Tem alguém? Não é picar o ponto para ter a minha consciência religiosa descansada. Não. Nós precisamos de permanecer. Tu já houve lugares na tua vida onde tu permaneceste não devias ter permanecido? Relacionamentos, trabalhos, tantas coisas. Onde a gente permaneceu, mas a gente não devia ter ficado onde a gente permaneceu. O que Jesus está a ser claro é, se há lugar onde tu precisas de permanecer na tua vida, é na minha palavra. E essa é a verdadeira demonstração também, que tu és meu discípulo, porque se tu permaneceres na palavra, vocês serão, ou são, verdadeiramente meus discípulos. E diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Igreja, pela palavra nós somos libertos diariamente. Diariamente. E eu não sei se estamos todos aqui, e tendo em conta a introdução que eu acabei de fazer no contexto daquilo que eu acredito que está e que vai acontecer aqui hoje, porque escutem, enquanto a palavra está a ser pregada, há corações aqui que estão a ser abertos. Amém? Porque a palavra liberta. E nós não precisamos, escutem por favor, nós não precisamos ser libertos uma vez na vida, que é só quando nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus e somos batizados. Nós precisamos viver uma vida completa de libertação, igreja, porque nós continuamos neste mundo que nos quer amarrar a 1.000 milhões de coisas diferentes. Então a libertação ela não acontece uma vez, a libertação é uma prática diária, semanal na vida do cristão, em que nós perguntamos, Deus, o que é que tu me estás a dizer que eu tenho que desprender, e nós permanecemos na palavra, e a partir da palavra de Deus nós temos o discernimento espiritual para entender coisas que nós não conseguimos entender com os nossos olhos. Eu gostava que uma das orações que tu fizeste logo à noite quando estivesses no teu quarto é, Deus, dá-me visão espiritual. Dá-me visão espiritual para eu ver as coisas que tu vês que eu não consigo ver, Deus. E quando nós permanecemos na palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva, alguém acredita nisso? É que às vezes a gente faz este approach à palavra, nós chegamos à palavra, mas parece que ela já está morta. Já li este versículo 10 vezes, irmão, ela está viva. E se calhar um versículo que tu vais ler pela 11ª vez, que tu já conheces e que tu já sabes, é o que Deus vai utilizar para te libertar de alguma coisa que tem prendido. Está aí alguém? Porque a palavra liberta. Pratica a palavra, e isso é o que separa o discípulo verdadeiro do ouvinte superficial. Nós vimos isso em Mateus 7:24. Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, esse é o que constrói a casa sobre a rocha. A gente não precisa só ler a palavra, a gente precisa de praticar a palavra. E uma coisa que eu acho tão interessante na vida de Jesus, ainda só vamos na primeira disciplina. Escuta. Quando Jesus é tentado por Satanás, antes de iniciar o seu ministério, ele vai estar 40 dias em oração e em jejum. E Satanás vai tentá-lo com a
Diz em voz alta. Vai lá com a palavra, com a Bíblia. E o que é que Jesus responde? Ele vai responder isso em outras circunstâncias, mas esta é talvez a mais conhecida. Ele diz, está escrito. Sabe o que é que Jesus sabe que está escrito? Porque Ele dedicou a sua vida, e nós a semana passada, há 2 semanas nós vimos isso, quando Ele estava a crescer, onde é que Ele estava? Lá no templo, a fazer perguntas aos sacerdotes. Ele estava a crescer na palavra de Deus, Ele estava a permanecer na palavra de Deus. Ele que é a palavra, amém? Estava lá, a permanecer na palavra. Quão mais nós não temos que permanecer na palavra de Deus para nós, quando o inimigo vier com as suas opressões, quando vier aquele colega de trabalho que nos odeia, quando vier aquela pessoa que não gosta de nós, quando vier o pensamento que entra na nossa cabeça que ninguém sabe, mas que a gente sabe que não é nosso, nem é de Deus, é do inimigo para arrebentar a nossa vida, nós podemos responder como Jesus respondeu, está escrito. Está escrito. E porquê é que nós sabemos que está escrito? Porque nós permanecemos na palavra de Deus. Escuta, igreja, alguns de nós temos privado o nosso crescimento espiritual porque nós não temos permanecido na palavra. É fácil enganar o crente que não permanece na palavra. Alguém concorda comigo? A gente precisa de permanecer na palavra de Deus. Então alguns vieram aqui esta manhã simplesmente para entender isso. Escuta, nós precisamos de permanecer na palavra dele, porque conhecerão a verdade, conhecerão a palavra de Deus e ela vos libertará. Amém, igreja? Segunda disciplina, oração. A Bíblia é clara em relação a isso. Ora sem caneco. Ora sem cessar. Mas o que é que isso quer dizer, ora sem cessar? Nós olhamos para a vida de Jesus e ele estava constantemente com este foco e à escuta de Deus. Escuta, orar sem cessar, não é passar a vida toda dentro do quarto se não saís de lá. Orar sem cessar é viver a nossa vida sempre à escuta de Deus. Está aí alguém? Isso é orar sem cessar. É todas as minhas palavras, todas as minhas ações, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu decido, vem a partir da escuta ativa de Deus. Porque a gente já aprendeu, orar não é só falar com Deus, orar é falar e ouvir Deus. E ouvir é mais importante até do que falar. Então quando a Bíblia está a dizer orar sem cessar, o que a Bíblia nos está a dizer, escuta, vive sempre à escuta de Deus, igreja. Porque Deus não fala só ao domingo de manhã, Deus está sempre a falar. No discipulado desta semana, a aula que nós vamos ter, não percas, 10h30 e 8h30, vai ser sobre a voz de Deus e vamos estar a falar especificamente e aprofundar este tema. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus que está a falar comigo e como é que eu respondo à voz de Deus? O segundo princípio é a oração. Só que dentro da oração nós podemos fazer 2 coisas. E a primeira delas é refletir. Escreve nas tuas notas, eu preciso de refletir. Sabem, há tantas pessoas que dizem... André, esta semana não tive tempo para ler a Bíblia, esta semana não tive tempo para orar, esta semana não tive tempo para estar com Deus. Mas escutem uma coisa. Se nós não temos tempo para perceber aquilo que está a acontecer dentro de nós, e isto é uma reflexão simples. Sabe o que é refletir? Olhem para mim, está toda a gente aí. Refletir é fazer isto. É eu tirar tempo na minha vida para olhar cá para dentro e ver o que é que está podre. Ver o que é que precisa de ser extraído. Ver o que é que precisa de ir embora. E hoje em dia nós já não temos tempo, igreja, para nós pararmos 15 minutos para nós refletirmos a nossa vida. Escutem, sabem porque é que algumas pessoas não crescem espiritualmente? Porque elas já deixaram de ver o quão sujas elas estão. Eu nunca mais me esqueço. Uma vez que ainda estava a viver em Santo António dos Cavaleiros, em Lisboa, e eu vejo uma pessoa, um sem-abrigo, que está a descer a rua com um ou 2 cobertores e uma mala, etc. E o Espírito Santo veio ali e disse, leva essa pessoa onde ela precisa de ir. E ela entra no carro, e quando ela entra no carro, eu vou dizer, foi o pior cheiro que eu já cheirei na minha vida. E eu acho que ela nem sequer tinha noção. Era assim uma coisa que nem sequer dava para estar perto. E sabem, se calhar alguns de nós já chegámos àquele ponto onde a gente já nem sequer consegue parar. Sabem porquê? Porque nós temos medo de parar e olhar cá para dentro. Está aí alguém? É melhor eu nem parar, porque se eu parar e vir o que é que está aqui dentro,
Eu sou capaz de ter uma decepção tão grande que eu não sei como é que eu vou continuar a minha vida. Está aí alguém? E grande parte das pessoas, grande parte de cristãos, já nem têm a ousadia e a coragem, porque é preciso ter coragem para olhar cá para dentro, igreja. Para nós refletirmos e percebermos o que é que está a acontecer na nossa vida. Escuta, Deus trouxe aqui algumas pessoas hoje só para dizer assim, tu precisas de começar a refletir no caminho que a tua vida está a tomar. Tira 15 minutos, tira 20 minutos. Eu não tenho... Tu tens que ter 20 minutos. Tu tens que ter esses 20 minutos. Sabem porquê? Porque Jesus teve, não 20 minutos, mas muito mais tempo, no dia mais ocupado da vida dele. Qual é que foi o dia mais ocupado na vida dele? É um versículo que nós dizemos aqui muitas vezes, Marcos 1, versículo 35, em que ele acordou de manhã, a gente já devia saber esse versículo de cor, e o que é que acontece? Ele acorda de manhã antes dos outros acordarem, e o que é que ele faz? Vai para um sítio isolado e fica em oração. Marcos 1, 35. Sabe o que é que diz em Marcos 1, versículo 33? Diz que na casa onde Jesus estava, toda a cidade estava lá para ouvir a palavra e à espera de ser curado. Eu não sei como é que está a vida de cada um que está aqui, mas era a mesma coisa do que quinta-feira à tarde eu ligar ao Igor e dizer assim, Igor, o que é que estás a fazer? Ele dizer assim, Aveiro inteiro está à porta de minha casa para ouvir a minha palavra e para eu curá-los. Eu, bem, estás ocupado? Aveiro inteiro está aí à porta da tua casa à espera de ouvir o teu ensino e à espera de ser curado. Uau, isso é ocupação real. Vocês já conseguem imaginar isso? Jesus estava na fase mais atarefada, mais complicada, com mais obrigações do que todos nós provavelmente juntos, mas ainda assim, ele tirava esse tempo para ir orar. Sabem porquê? Porque a velocidade da vida, escutem, a velocidade da vida e as circunstâncias, sem nós às vezes nos apercebermos, porque para alguns de nós isto é inconsciente, mas para outros é consciente, pode nos levar para um lugar onde a gente não quer e a gente só se apercebe quando a gente está lá ao fundo. Tantas vezes pessoas amigos nossos que estão em Lisboa, pessoas que não vêm, por exemplo, quando a Benedita começou a andar. Eu não via a Benedita há 2 meses, não via a Benedita há 3 meses e ela agora já anda tão rápido porque ele deixou de ver 2 meses. Sabem que na nossa fé é a mesma coisa. A gente vai se distanciando passinho a passinho e quando a gente olha para trás nós já estamos tão longe, igreja. E a exortação de Hebreus é exatamente essa. É uma exortação. Sabem contra o quê? Contra a apostasia, que é largar a fé. Sabem que normalmente o pessoal não larga a fé de um dia para o outro. Acordei de manhã, larguei a fé. Acontece? Claro que acontece. Há exemplos disso? Claro que há exemplos disso. Mas se nós formos ver a grande parte das pessoas que abandonam a fé, não é só porque aconteceu uma tragédia, não é porque aconteceu algum conflito, foi porque durante meses, semanas e anos começaram a dar passinhos. Até que Deus passou a ser indiferente, até que a igreja passou a ser indiferente, até que todas as coisas passaram a ser indiferentes, foi passinho a passinho. E o que eu gostava era que nós aqui, Igreja em Missão na cidade, tivéssemos um calendário espiritual que nos permitisse olharmos para nós daqui a um ano e dizer assim, eu cresci. Eu se calhar não estou tão forte quanto eu queria espiritualmente, eu se calhar ainda não estou onde eu queria estar, eu se calhar ainda não sou o pai que eu queria, a mãe que eu queria, a avó que eu queria, o neto que eu queria. Mas eu estou mais perto, está aí alguém? Eu não quero chegar daqui a um ano e dizer assim, eu estou mais longe. Então o que é que estamos aqui a fazer? O que estamos aqui a fazer? A cumprir um dever religioso, a cumprir o calendário, tal e qual como o pessoal que vai ao ginásio e tem lá o plano e não o faz, que a malta assim, amém. O plano está lá todo, só que eu chego lá e não faço o que está lá. Só que depois eu não posso estar à espera de usufruir daquilo que só o preço do exercício me vai trazer. Primeira coisa, Bíblia. Segunda, oração. Terceira, descanso. Este é um escândalo em que nós estamos. Tu incluís o descanso na tua vida. Porque Jesus disse assim, Marcos 2,27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que é que Jesus está a dizer? Pessoal, não foi assim. Existe o sábado, então a gente tem que fazer o homem. Porque existe o sábado. Não.
Nós criámos o ser humano existe. E o ser humano, ao 7º dia, ao sábado, ele vai, toda a gente diz em voz alta, descansar. Sabem porque é que alguns de nós não crescemos espiritualmente? Porque a gente não descansa em Deus. Nós aprendemos a viver vidas, porque nós estamos na igreja, mas nós vivemos com os padrões do mundo. Alguém está aí? A gente está na igreja, mas o padrão do mundo, a partir de segunda-feira até sábado, é o padrão do mundo que funciona na mente, que funciona no coração, a pressa, a velocidade. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós somos confrontados. Sabem que não descansar nos mandamentos, escutem, não descansar é o equivalente a matar alguém. Não mates, não cometas adultério, não dês falso testemunho. Guarda ao sábado. Logo a seguir. Sabem porquê? Porque Deus sabe que quando a gente não descansa, a gente está-se a matar. Está aí alguém? E alguns de nós continuamos a desobedecer à palavra de Deus, não descansando, não vivendo a partir do descanso de Deus. E perguntamos assim, porquê é que eu não estou a crescer espiritualmente? É simples, porque há outras prioridades que nós temos na vida. E porque quando nós vamos descansar, nós não nos deleitamos na presença de Deus. E as nossas forças espirituais não são renovadas. A gente vai ver uma série na Netflix, porque nós entendemos que o padrão do mundo é eu preciso ter 10 minutos no sofá. Ótimo, tu precisas de 10 minutos no sofá, mas o sofá não te vai renovar espiritualmente. Está aí alguém? O teu corpo vai descansar. Mas nós estamos a falar de crescimento espiritual. Escutem, para o nosso espírito crescer, para o nosso espírito estar vivificado, nós precisamos de nos encher do Espírito. Está aí alguém? Então enche. E escutem, todas estas disciplinas que nós estamos aqui a ver, não são disciplinas. Não nos tornemos religiosos por causa delas. Se eu fizer todas estas coisas, eu vou ser amanhã a pessoa que eu quero ser. Não é isso. Cumprir estas disciplinas não é um dever religioso, é nós estarmos abertos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É como se Deus tivesse um pequeno almoço, um lanche e um jantar todos os dias para nós. E dia após dia a gente não aparecer. Tu já pensaste nisso? Imagina que a tua esposa, que o teu marido, tinha um pequeno almoço, um lanche e um jantar para ti, todos os dias, e que nós nunca aparecíamos. Alguns de nós não crescemos espiritualmente, porque nós já deixámos de estar na presença de Deus, em oração, na palavra e em descanso. E tudo começa a partir daí. Eu espero que isto esteja a fazer sentido para alguém, igreja. E o verdadeiro desafio é nós começarmos a incluir. Pregar isto é fácil, ouvir isto é fácil. Sabe o que é tramado? Viver isto. É chegarmos logo à noite e perceber como é que eu vou colocar estas coisas, não como um peso, mas como um deleite no meu calendário. E dizer, há limites que eu tenho, porque na tua família há limites, ou não há? Se não há, devia haver. Na tua família há limites. Lá no plano do ginásio há limites. Que é, não dês essa... Senão amanhã vai ser... Não faças isso. Há limites. Sabem qual é que é o problema da nossa vida espiritual? Nós deixamos de traçar limites. Eu hoje ainda não tive com Deus. Mas aquela pessoa, mas isto, mas aquilo. E lá vem mais uma. Escuta, não dá para viver assim. Nós precisamos de estabelecer limites na nossa vida espiritual. Se eu não tiver com Jesus, eu vou morrer. Está aí alguém? Eu preciso de estar com Ele. Eu não tenho 20 minutos. Então tu não tens 20 minutos para mais nada, porque esses 20 minutos vão ser afetados pelos 20 minutos que tu não tiveste com Jesus, igreja. E isto parece tão simples, parece tão básico, mas nós precisamos de lutar contra a nossa carne, nós precisamos de lutar contra o inimigo e contra os padrões do mundo para conseguirmos arranjar 1-2 horas para estarmos com Ele diariamente, mas a nossa vida só faz sentido a partir daí. Porque nós vamos olhar para a nossa vida daqui a umas semanas, daqui a uns meses, daqui a uns anos e escutem, tudo é graça de Deus, mas nós temos a nossa parte também. É graça de Deus? É, mas comparece no almoço que Ele tem contigo. Comparece no jantar que Ele tem contigo. Não estejas à espera de estar a viver as promessas de Deus na tua vida se constantemente tu faltas aos compromissos que tu tens com Deus. Aprende o que é ler a palavra de Deus e a meditar. Está escrito. Oração, descanso, quarto. E este aqui parece-me que é um fundamental para nós. Jejum. Está aí alguém? Em janeiro vamos começar com 21 dias de jejum outra vez.
Vai haver irmãos a emagrecer, a perder quilos ali, pim, 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 vai ser físico, vai ser no espírito, vai ser top, pessoal, top. Então é assim, não abusem no Natal, que em janeiro vai ser para cortar. Aviso já, é mais difícil. Se no Natal a gente abusa, em janeiro é mais difícil. Não abusem logo no Natal e comecem-se a preparar agora. 21 dias de oração e jejum. Há várias pregações, se vocês forem ao YouTube e colocarem lá IMC Aveiro, jejum, vocês vão ver pregações sobre isso, a gente não vai aprofundar. A minha ideia hoje é, se o jejum não faz parte do teu calendário espiritual, é normal que haja brechas que estão ainda dentro da tua vida, ídolos de coisas que tu não consegues se calhar ver, vícios, está aí alguém? Vícios, está aí alguém? Idolatria, está aí alguém? E o jejum, uma das milhentas coisas incríveis que faz ao nosso espírito, porque nós estamos a falar de crescimento espiritual, é que ele faz morrer a nossa carne para que o nosso espírito seja vivificado. Dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. Dá dor de barriga? Dá dor de barriga. Mas nós estamos a matar a nossa carne, a dizer, não és tu que mandas. Porque quando nós estamos mortos e o Espírito Santo não habita em nós, a gente não tem escolha. Agora, quando o Espírito Santo está em nós, não temos uma escolha. Obedecer à carne, obedecer ao... É uma escolha. E todos nós temos que fazer essa escolha. Ou eu vou obedecer à carne, ou eu vou obedecer ao Espírito. Eu tenho uma escolha agora para fazer. E quando nós temos o jejum como base semanal, deixa-me incentivar-te, inclui o jejum semanalmente na tua vida e tu vais ver o que é que Deus vai fazer. Porque nós vamos estar a abdicar da nossa carne e especificamente a dizer, já não, tu mandaste, no meu caso, 25 anos na minha vida, carne, tu não mandas mais. Às vezes tu ainda prevaleces, às vezes eu peco, às vezes eu erro, mas agora já não é a carne que manda mais na nossa vida, agora é o Espírito de Deus que nos comanda, amém? Jejum. Quinta, comunidade. Eu vou repetir, comunidade. Relacionamentos. Vocês sabem que quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles estavam... Quando é que eles estavam juntos, igreja? Diz alto. Todos os dias. Diariamente. Ou em casa, ou no templo. Eles estavam juntos todos os dias. Igreja, nos 3 anos do ministério de Jesus, quando é que Jesus estava com os discípulos? Dizem em voz alta. Todos os dias. E nós achamos que 2 horas de culto, 2 horas num pequeno grupo e 2 horas no discipulado, isso vai... escuta, os nossos relacionamentos estão a moldar a nossa vida. A nossa comunidade, as pessoas com quem nós passamos mais tempo, por isso é que eu amo passar tempo com pessoas que são loucas por Jesus, porque ajuda-me a ser louco por Jesus. Porque se eu passo muito tempo com pessoas mornas por Jesus, eu fico morno para Jesus. Está aí alguém? Então rodeia-te de pessoas não que são mornas por Jesus, mas que são loucas por Jesus. A comunidade, os relacionamentos vão moldar, escuta, e vão ser um olhar profético daquilo que vai ser o teu futuro daqui a 1 ano, 2 anos e 3 anos, as pessoas com quem tu estás a relacionar agora. Se tu te relacionas com mornos agora, daqui a 1 ano ou 2, provavelmente tu vais ser morno. Se tu te rodeias por loucos, estes gajos são loucos. Estes gajos são loucos por Jesus, meu. Amam realmente Jesus. A probabilidade de tu seres um maluco por Jesus daqui a 1 ano ou 2, toda a gente concorda comigo que é bem maior. E o que eu quero trazer é, a comunidade é tão fundamental que Jesus podia ter dito assim, pessoal, vocês vão estar 3 anos comigo, mas a gente vê-se terça, quinta e domingo e para estar feito. Não. Para Jesus era tão fundamental a comunidade que ele disse, vocês vão viver 3 anos comigo. Eu queria te fazer essa alerta. Escolhe os relacionamentos que tu estás a ter, porque eles vão ser um olhar profético de onde tu vais estar espiritualmente daqui a alguns anos. As pessoas com quem nós escolhemos andar, o estado espiritual delas afeta diretamente o estado em que nós estamos. 6º, penúltimo, serviço. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
Sabem qual é que é o contexto direto e o que é que está uns versículos antes disso? É quando Tiago e João estão a perguntar a Jesus, a dizer, olha, um quer ficar à direita e o outro quer ficar à esquerda. Quando tu fores para a glória, não te esqueças de nós. Tiago e João, antes de Jesus, um à direita e um à esquerda. Porquê? Porque eles estão na sua caminhada cristã, mas eles ainda querem autoridade, eles ainda querem poder, eles ainda querem fama, eles ainda querem seguidores, eles ainda querem reconhecimento. Estamos aí? E eu creio que Jesus quer desconstruir muitas vezes esta mentalidade em nós. Sabem qual é que é a coisa mais espiritual que alguns de nós podemos fazer que estamos aqui hoje? Servir a nossa casa e a nossa igreja e a nossa cidade como a gente nunca serviu. Não é orar mais, tu já oras o suficiente. Não é ler mais a Bíblia, tu já lês a Bíblia o suficiente. Só que falta o serviço. Quando a palavra está a dizer especificamente isso, ei, Jesus, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E nós vemos a vida toda dele, e a vida toda dele é uma vida em que Ele está ao serviço dos outros. Escutem, porque é que nós começámos a achar que o serviço é menos espiritual do que a oração? Está aí alguém? Não, eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu vou ali orar. E nós começamos a ficar desproporcionais outra vez. Porquê? Porque nós oramos e lemos a Bíblia, nós fazemos os exercícios que nós gostamos mais de fazer, quando Jesus nos está a dizer, se tu queres crescer espiritualmente, não precisas de orar mais, nem ler mais a Bíblia, tu precisas começar a servir a tua mulher e o teu marido. Tu precisas começar a servir a tua igreja, tu precisas começar a servir a tua cidade, tu precisas de começar a ter compaixão pelos pobres, tu precisas de começar a fazer alguma coisa. Porque nós vemos isso ao longo da palavra de Deus. Jesus, eu já cumpro todos os mandamentos, eu já faço todas essas coisas. Fiz, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ei! O que é que Jesus lhe está a dizer? Não precisas de orar mais. Não precisas de ler mais a Bíblia. Sabes o que é que tu precisas? De deixar de ter o controle da tua vida do dinheiro. E isso é aceitar também o Evangelho. Está aí alguém? Largar o controle da vida é aceitar o Evangelho. Só que alguns de nós temos vidas espirituais que se tornam superficiais porque nós achamos que a espiritualidade é só orar e ler a Bíblia. Não é. A espiritualidade é servir os outros. Não há coisa mais espiritual do que servir os outros. Alguém concorda aí? Alguns. Outros não, porque é difícil para caneco. É muito difícil servir os outros. Eu não sei, mas eu nasci num contexto familiar, eu nasci numa cultura, eu cresci numa escola onde tu queres ser servido e não queres estar a servir. Eu tive em vários trabalhos onde a percepção que eu tinha era que tu querias ser servido e não servir. E a postura que Jesus vem trazer à nossa maneira de estar e à nossa maneira de ser é, escuta, tu queres crescer espiritualmente, tu precisas de começar a servir. Sétimo e último, generosidade. 2 Coríntios 9, 6, 7. A palavra de Deus vai dizer, lembrem-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A gente vai colher aquilo que a gente está a semear, igreja. E isto é para tudo na nossa vida. As palavras que a gente está a semear são as palavras que a gente está a colher. As ações que a gente está a semear são as ações que a gente está a colher. O dinheiro que nós estamos a semear, escutem, vai se traduzir num retorno que nós teremos também. E muitas vezes nós não entendemos isso. Por isso é que nós vivemos numa cultura egoísta, que não aprende a dar, que não aprende a ser generoso. Quando a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Escuta, nós precisamos de começar a viver vidas generosas como nós nunca vivemos. E entender que ser generoso é tão espiritual como orar, como ler a Bíblia, como descansar, como todas essas coisas. Então a aplicação prática de hoje é simplesmente esta. Destas 7 que nós vimos, quais delas tu estás mais forte, quais delas tu estás mais fraco? Quais delas o Senhor está a chamar e a dizer que tu precisas de começar a ter uma vida de oração como tu nunca tiveste, ou como tu já tiveste e depois perdeste, ou tu precisas de começar a servir, ou tu precisas de começar a ser generoso, ou tu precisas de começar a aprender o que é o descanso e que tens negligenciado isso em ti e na tua família e de colocar isso de lado. Escutem, tudo tem a ver com disponibilidade. Sabem o que é que esse amigo meu me disse para terminar como eu comecei? Ele disse-me, André, eu fiquei totalmente disponível para ir ao ginásio e para fazer esta alimentação e para fazer estas coisas todas. A minha vida mudou radicalmente porque eu comecei a estar totalmente disponível para fazer isto. E estamos a falar de crescimento físico.
que não dá vida eterna. Estamos a falar de vida eterna, estamos a falar de eternidade, estamos a falar de crescimento espiritual que tem um preço maior do que qualquer taça, de qualquer ordenado que tu vais receber nesta vida. E eu queria que os nossos olhos abrissem, eu vou chamar o nosso grupo de louvor, mas eu queria que os nossos olhos neste momento abrissem e que nós começássemos a fazer, ela não vai acabar aqui, mas ela vai começar a fazer uma reflexão profunda na nossa vida destas 7 disciplinas e a dizer: Deus, perdoa-me porque eu fui negligente no descanso que eu tive. Deus, perdoa-me, Senhor, porque eu fui negligente nos meus momentos de oração. Deus, perdoa-me, Senhor, porque eu fui negligente e eu não cresci nem permaneci na Tua palavra. Deus, perdoa-me porque eu fui negligente e eu não cresci em comunidade. Os relacionamentos que eu tenho não são relacionamentos que me têm puxado para mais perto de Deus e todos nós precisamos disso. O que é que Deus está a abrir o teu coração? Que hoje tu precisas de mudar. Vamos ficar de pé, igreja. Deus, nós te pedimos esta manhã, Senhor, para que tu venhas abrir os nossos corações, para que a tua palavra ganhe raízes nos nossos corações, Deus. Senhor, nós te pedimos como igreja agora em nome de Jesus, Pai, para que aquilo que tu queres falar ao coração de cada um que está aqui penetre como uma espada de 2 gumes, Deus. Que a tua palavra permaneça nos nossos corações, Jesus. Cristo, tu és o nosso fundamento, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ao longo desta próxima canção, possa encher cada alma que aqui está, Senhor. Nós te pedimos e afirmamos esta manhã que a nossa casa é construída sobre a tua palavra, Deus. Vem encher cada coração que aqui está com a tua palavra e com a tua presença, em nome de Jesus. Vamos cantar para ele, igreja. Cristo é o meu